Queridos irmãos, graça e paz, louvado seja o nome do nosso Deus. Pedir aos irmãos diáconos e recepção que orientem o pessoal que pode vir aqui mais à frente, ainda tem muito espaço aqui à frente. Os irmãos que forem chegando um pouquinho depois poderão vir sentar aqui na frente também para a gente ocupar e dividir melhor os nossos espaços. Queridos, nós nos alegramos nessa noite em nos reunirmos nesse primeiro dia da semana e nesse primeiro domingo do ano. E é com muita alegria que desde manhã Deus nos concede essa oportunidade, Deus nos concede esse privilégio, porque de fato é um privilégio quando nós podemos nos reunir, quando nós podemos nos congregar com os outros irmãos para servir, para exaltar e bendizer o nome do nosso Deus. Nós, queridos irmãos, particularmente fiquei a pensar sempre no primeiro domingo do ano, quando tenho a oportunidade de estar na igreja, porque em alguns anos adentrei de férias já no dia 1º e às vezes não estava no primeiro domingo do mês, mas nas vezes que tive a oportunidade de estar, sempre refletia e pensava um pouco sobre qual a palavra da parte de Deus para as nossas vidas que pudesse dar um rumo, dar uma direção para esse ano que nós adentramos. E refletindo um pouco sobre esse desejo de pensarmos a respeito, não é, de algo para esse novo ano, para o ano de 2021, eu fiquei a transgredir algumas orientações hermenêuticas, não, mas homiléticas, não é? Em termos de construção de um sermão, no intuito de que a gente contemple algo, não é? Que a homilética orienta a não fazê-lo, no sentido de dar um norte à mensagem olhando por um prisma negativo. Os irmãos que fizeram curso de pregação sabem que eu falei sobre essa questão. Mas, excetuando uma outra vez que eu faço isso, eu quero hoje transgredir essa norma homilética, não hermenêutica, ou seja, não de interpretação bíblica, mas homilética, no sentido de olhar pelo um lado negativo, sobre um prisma negativo, no intuito de que ao final nós possamos contemplar o seu lado positivo. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia para que a gente leia apenas um versículo. E o versículo está em Filipenses, capítulo de número 1, versículo de número 21. Filipenses, capítulo de número 1, versículo de número 21. Eu queria que você ouvisse atentamente aquilo que nós intencionamos hoje à noite e recebesse como uma palavra de Deus e como uma palavra pastoral. Eu quero nessa noite, de fato, trazer uma palavra ao seu coração no sentido de que você reflita de forma pastoral. Talvez não seja aquilo que eu e você viemos aqui objetivando ouvir, mas talvez seja aquilo que Deus quer que eu e você ouçamos. Então, escute atentamente nessa noite. Vamos ler juntos o versículo de número 21 do capítulo 1 de Filipenses. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vamos repetir? Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém. Vamos orar? Feche seus olhos, coloque sua vida diante do Senhor. Deus, nós queremos nessa noite ouvir a tua voz, e a tua voz é a tua palavra.
a Escritura Sagrada. Por isso nos instrui, nos admoesta, nos corrige naquilo que precisamos ser corrigidos pelo Senhor e fala ao nosso coração. Tira toda a dureza, todo o preconceito, toda a indisposição do nosso coração em ouvir a Tua voz. Que tenhamos ouvidos que ouçam nessa noite. E dá a mim, ó Deus, a graça de ter uma palavra muito fácil, compreensiva a todos nessa noite, para o louvor e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, se aprouver ao Senhor, como aprouve ao Senhor no dia de hoje, se aprouver ao Senhor amanhã, que eu e você possamos acordar, abrir os olhos, ter fôlego de vida, e não apenas amanhã, mas durante todo este ano, se aprouver ao Senhor assim, preservar a minha existência e a sua existência, o Senhor nos dará a oportunidade de fazermos escolhas para as nossas vidas. O Senhor nos dará a oportunidade de tomarmos rumos e direções distintas para as nossas vidas. A teologia chama essa área de livre agência, daquela liberdade que Deus nos dá, pós-libertos, regenerados e transformados pela sua graça e pelo seu amor, de tomarmos decisões para o nosso viver. E eu quero frisar que não há neutralidade nas nossas decisões. Não há imparcialidade nas nossas decisões. Não há a possibilidade de nós termos uma existência em cima do muro, sempre imparciais, sempre indecisos. As nossas decisões sempre terão um lado, sempre terão uma pessoa ou um ser que nós agradaremos ou desagradaremos. E quando eu penso, queridos irmãos, em decisões que nós tomamos todos os dias ao acordarmos, ao sermos beneficiados por Deus com o fôlego de vida, nós temos a oportunidade de tomarmos uma decisão de vivermos para a glória de Deus, ou vivermos para a nossa própria satisfação, de vivermos para a satisfação do mundo, ou por que não dizer de vivermos para a satisfação de Satanás. Você já viu aquela expressão, está do jeito que o diabo quer? Então a minha pergunta hoje à noite, queridos irmãos, é: qual dos dois senhores nossas vidas agradaram no ano que terminou quinta-feira? Vamos fazer uma retrospectiva em 2020. Nós agradamos de fato a Deus e vivemos um ano inteiro para a glória do nome de Deus? Ou nós tivemos um ano apenas em que vivemos para nós mesmos, em que nós cedemos
as propostas do diabo, em que nós fomos atraídos pelas seduções do mundo. E mais, queridos, qual foi o compromisso que eu e você assumimos na madrugada do dia 31 para o dia 1º desse ano? Porque nós fizemos planos, nós estabelecemos metas, nós definimos sonhos para esse ano para que eles sejam alcançados. Às vezes nos esquecemos de, ao término, submetê-los à vontade de Deus, mas ainda assim fizemos planos. E a minha pergunta é: esses planos, esses objetivos ou a decisão que nós tomamos no início desse ano é para satisfazer a Deus ou a nós mesmos, ao mundo, ao diabo? E eu acredito, queridos irmãos, que ninguém aqui teria coragem de dizer: em 2020 eu agradei a Satanás, eu agradei a mim mesmo, eu agradei ao mundo. Em 2020 eu agradei a Jesus. Concordam comigo? Eu acredito que nenhum de nós ousaria nessa noite dizer isso. E nenhum de nós também ousaria dizer: 2021 eu quero agradar a minha carne, eu quero agradar o mundo, eu quero viver uma vida mundana, eu quero satisfazer os desejos de Satanás. Eu acredito que nenhum. Acredito que todos nós responderíamos frente a essa pergunta o seguinte: 2020 eu agradei Jesus e 2021 eu quero agradar Jesus. Mas eu insisto, queridos, na pergunta: qual dos dois? Cristo ou a tríplice força contrária a Cristo que nós lidamos diariamente com ela? O diabo, a carne e o mundo. Qual dos dois nós nos comprometemos ao adentrar 2021 que agradaremos? Eu me refiro a essa pergunta, queridos irmãos, dizendo novamente que não há neutralidade nas nossas decisões, que não há imparcialidade nas nossas decisões, que não há possibilidade de nós agradarmos a dois senhores. Ou nós satisfaremos a um e naturalmente desagradaremos a outro, ou vice-versa. Aos dois nós não iremos agradar jamais. Viver uma vida dupla não agradará a nenhum dos dois que nós aqui estamos a refletir. E é aqui que eu quero convidar você a transgredir comigo uma norma de homilética e refletir sobre um tema do ponto de vista negativo. E o tema é: uma vida que não agrada a Deus. Uma vida que agrada a Satanás. Uma vida que agrada a própria natureza pecaminosa. Uma vida que agrada ao mundo. Como é que nós podemos tê-la? Acredito, queridos irmãos, que quando essa vida não prioriza Cristo e o seu reino, uma vida que agrada a Satanás, uma vida que satisfaz a natureza pecaminosa, uma vida que atende aos chamados do mundo, é uma vida em que Cristo e o seu reino não é prioridade. E eu acredito, queridos irmãos, que por mais clara que seja essa frase, em alguns contextos nós podemos pensá-la
ou pensar que ela é muito subjetiva. Porque eu e você podemos de imediato responder: eu agrado a Cristo, o reino de Cristo, e Cristo é a prioridade da minha vida. Porque não sei se os irmãos prestaram atenção no versículo que nós lemos de Filipenses 1:21, quando o apóstolo Paulo deixou muito claro que para ele viver era Cristo e morrer era lucro. Eu estou citando o texto de Filipenses por ele ser mais curto, mais objetivo, mas nós poderíamos citar N passagens onde Paulo disse: a minha vida consiste em satisfazer a Cristo, eu existo para Ele, eu vivo para Ele. Viver uma vida que não agrada a Deus, viver uma vida que satisfaz ao diabo, a Satanás, que satisfaz ao mundo e a nossa própria natureza, é não priorizá-lo, é não priorizar o reino de Cristo. E ainda que haja essa objetividade nessa frase, eu quero citar de maneira muito breve algumas práticas e alguns hábitos que revelam essa vida que não agrada a Deus. Primeiro, quando a negligência da leitura da Bíblia de forma diária. Quando alguém vive uma vida que não prioriza a Cristo e o seu reino, quando alguém negligencia a leitura da Bíblia diariamente. É verdade isso, pastor? O que dizer do Salmo de número 1? Quando o salmista diz: bem-aventurado, feliz, não é aquele que estampa fotos e fotos no seu Facebook. Não é aquele que mostra no seu stories no Instagram apenas a parte bonita da vida. Feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios. É aquele que não se detém no caminho dos pecadores. É aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e o que ele faz perante essa lei, medita de dia e de noite. E aí ele é como a árvore junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Queridos, uma vida que não agrada a Deus, uma vida que não prioriza a Cristo e ao seu reino, é demonstrada pela negligência da leitura diária da palavra de Deus. Então eu pergunto a você, como tem sido a sua leitura da Escritura Sagrada? Qual tempo você tem no seu dia dedicado a ler, a ouvir Deus falar ao seu coração? A ser alimentado por essa palavra, porque a expressão que a Escritura utiliza para se referir a ela mesma na vida do discípulo de Jesus é de alimento. Eu duvido que aqui nesse auditório haja pelo menos alguém que neste dia não tenha feito ao menos uma refeição. Fizemos no mínimo 2. Porque se nós estivéssemos chegado aqui sem o café da manhã, sem o almoço e sem o lanche da tarde, nós estaríamos famintos, enfraquecidos, nervosos. E por que com a Escritura não acontece a mesma coisa?
porque não nos sentimos tão desejosos do alimento espiritual como nos sentimos desejosos do alimento material quando posto à mesa. Se há fraqueza espiritual é porque há negligência da leitura diária da Bíblia Sagrada. Uma vida que agrada a Satanás é uma vida que negligencia a leitura da palavra de Deus. Segundo, queridos, uma vida que não prioriza Cristo e o seu reino, além de negligenciar a leitura da palavra, negligencia a oração diariamente. 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo fala de forma extremamente objetiva: orai sem cessar, orai sem parar. E a gente pensa, eu não tenho como parar de trabalhar para orar, eu tenho que estar lá no meu trabalho orando. Ou, eu tenho que estar trabalhando, eu não posso parar. E quem disse que Paulo disse isso? E quem disse que a Escritura está se referindo a isso? Orar sem cessar, orar continuamente, orar permanentemente, significa fazer absolutamente todas as nossas coisas debaixo da orientação e direção de Deus, por meio da oração. Mas é bem verdade, queridos, que nós precisamos desse tempo a sós com Deus, dessa pausa, desse momento de ler a palavra, de ouvir Deus falar, mas de aquietar o nosso coração para que essa palavra seja internalizada por meio da sua palavra que foi lida. Nós somos impacientes, inquietos na nossa vida de oração. E esses dias eu li uma frase que me chamou a atenção, quando o autor dizia que a oração precisa ser um pedido de um filho ao pai e não o pedido de um freguês frente ao atendente. E eu fiquei a refletir que a nossa vida de oração se assemelha muitas vezes mais a um freguês pedindo uma peça, pedindo um prato, pedindo um serviço, pedindo um objeto no mercado comercial, do que propriamente o relacionamento de um filho com o pai. Charles Spurgeon dizia que se a oração, ou se as reuniões de oração da igreja, elas são as menos frequentadas, é sinônimo de que essa igreja está na UTI. Como têm sido as nossas reuniões de oração? Alegação que não gosta do estilo, que não gosta da liturgia, é apenas a camuflagem do real motivo pelo qual nós não priorizamos a oração na nossa vida. Nós não gostamos de orar. Uma vida que não agrada a Deus é uma vida que negligencia a palavra, é uma vida que negligencia a oração diariamente, é uma vida que negligencia a vida congregacional. Hebreus capítulo 10, versículo 25: não deixemos de congregar, como é costume de alguns, pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Quer agradar a sua natureza, quer agradar a Satanás, quer agradar o mundo, deixe de vir à igreja. Venha esporadicamente. Tenha tempo para tudo, menos para congregar.
No domingo, preencha o seu dia com muitas atividades, menos estar presente na vida da igreja. Prato feito, para que o diabo implemente suas mentiras na nossa mente e coração. Prato feito, para que a nossa carne aflore e o nosso ego faça aquilo que ele quer mesmo, que é não ouvir a palavra, que é não orar, que é não congregar. Desculpas semelhantes à da oração, no sentido de que o culto não nos agrada, de que há pecadores na igreja, mentira deslavada. Primeiro pecador na igreja sou eu e é você. Antes de querer acusar outras pessoas, olhe para você mesmo. O maior problema nosso não são os outros, é o nosso próprio coração. É a dureza do nosso próprio coração. É ele que faz com que a gente se distancie de Deus, não são as outras pessoas. Frustrações, decepções, problemas de relacionamentos, mas vivenciou eles e a Bíblia relata. Paulo, Jesus, e nem por isso resolveram abraçar uma vida mundana, distante do Senhor, distante da sua vontade. Uma vida que agrada a Satanás é uma vida que nutre mágoas, ressentimentos, ódio no seu coração. Diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículo de número 31 e 32. Nos versículos anteriores, Paulo já disse: não andem como andam os gentios. Vocês não são mais gentios. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, qualquer indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Da mesma forma em que nós somos agressores, transgressores, rebeldes, insolentes em relação à vontade de Deus, e Ele assim nos perdoou e nos perdoa diariamente. Pratiquemos isso nos nossos relacionamentos. Difícil, queridos irmãos. Quando Jesus fez-nos um convite, Jesus não fez um convite onde havia sombra e água fresca. Irmãos, nós estamos enganados em relação ao convite do Evangelho. O convite do Evangelho não é para que nós nos tranquemos num resort com all inclusive, em que nós estejamos diante de uma praia paradisíaca e ali nós vamos desfrutar só daquela imagem bonita e bela. O convite de Jesus é de renúncia, é de negação, é de cruz, é de morte. E se nós não estamos dispostos a essa vida, não agradaremos a Jesus jamais. Então, por mais, queridos irmãos, que nós percebamos mandamentos, recomendações difíceis, ainda assim é esse caminho que Jesus quer que nós venhamos a trilhar. Então, em vez de amargura, ressentimento, ódio, inveja, ciúme, cobiça, lascívia, impureza no meu e no seu coração, nós precisamos da purificação do Senhor.
É uma vida que não agrada a Deus, é uma vida de ganância, uma vida de avareza, uma vida de ingratidão, deixando de investir no reino de Deus e na prática das boas obras. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6 a 11, o apóstolo Paulo diz assim: e isto afirma, aquele que semeia, pouco também colherá, e o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Paulo não diz alguns que queiram contribuir, Paulo diz cada um, todos devem contribuir, segundo tiver proposto no coração. Mas qual o sentimento? Tristeza ou necessidade? Não, alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. E o apóstolo continua: Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E Deus, que dá semente ao que semeia e pão para o alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça. Assim vocês serão enriquecidos em tudo para a generosidade, a qual por meio de nós resulta em orações de gratidão a Deus. E Paulo prossegue e continua, terminando no versículo 15, dizendo: graças a Deus pelo seu dom indescritível. Uma vida, queridos, que agrada a Deus ou que desagrada a Deus, essa vida é cheia de avareza, essa vida gananciosa, essa vida que não tem comprometimento em ofertar, em dizimar, em cooperar com a manutenção da igreja do Senhor e com a promoção de boas obras para aqueles que precisam e necessitam. Agora, se uma vida que não agrada a Cristo é uma vida que não prioriza o seu reino, por outro lado, queridos, uma vida que não agrada a Cristo é uma vida que prioriza a nossa natureza pecaminosa. Esses são os dois tópicos que eu queria que você memorizasse nessa noite. Uma vida que não agrada a Deus é uma vida que, por um lado, não prioriza Cristo e o seu reino, e, por outro, prioriza a sua natureza pecaminosa, suas paixões. E quem assim faz, queridos, ama mais as coisas do que as pessoas. Ama mais as coisas do que as pessoas. As coisas são mais importantes do que as pessoas. E quando eu falo em pessoas, estabeleça a ordem correta que a Escritura nos ensina. Família, amigos, toda essa sequência é algo natural. A partir do momento em que há inversão, também há um desastre. Alguém que prioriza a sua natureza pecaminosa, ama mais as coisas do que as pessoas, ama mais as paixões carnais do que a vontade de Deus. E eu disse aqui aos queridos irmãos e volto a repetir: a vida que Jesus nos convida para trilharmos é uma vida de renúncia. É uma vida de abnegação. Esse não é o evangelho que Cristo ensinou, o evangelho de ausência de problemas, de satisfação da nossa própria vontade, sempre Cristo à disposição dos nossos próprios desejos e sonhos. Não. Mentira. Quem escreve e posta lá no seu carro adesivando: eu sonho e Deus realiza. Mentira. Deus não é gênio da lâmpada.
Deus não é um serviçal meu e seu, para que a gente tenha os nossos sonhos e Ele venha apenas para realizá-los. Deus é Senhor, e os planos dEle é que existem para que nós realizemos, é para que nós cumpramos em nossas vidas. Uma vida que prioriza a natureza pecaminosa, ama mais as coisas do que as pessoas, ama mais suas paixões carnais do que a vontade de Deus, ama mais o mundo do que o reino de Deus. E aí entendamos o mundo como esse sistema hostil, oposto, contrário à vontade de Deus, ao querer de Deus. Esse mundo que nós estamos inseridos. E aqueles que satisfazem a sua natureza pecaminosa vão amar mais o mundo. O mundo vai ser mais atraente, o mundo vai ser mais encantador. Por isso que João, escrevendo a sua primeira carta, disse: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque o mundo passa, a concupiscência dos olhos, tenha cuidado. É por isso que as Escrituras nos diz que há caminhos que ao homem parecem ser caminhos direitos, mas ao final são caminhos de morte. Tenhamos cuidado, irmãos, porque o mundo, porque Satanás, quando vem para destruir a nossa vida, não aparece com a sua carranca de imediato. Sempre vem travestido de propostas sedutoras, de caminhos mais fáceis. Afinal, Jesus disse: larga, espaçosa é o caminho, é a porta que conduz à perdição, mas o caminho que conduz à salvação é estreito, é apertado. E eu então vos pergunto nessa noite: a quem nós queremos agradar em 2021? Nós queremos agradar a nós mesmos? Daí o conselho da autoajuda: ouça seu coração. O apóstolo Paulo disse: seja a paz de Cristo o árbitro, o juiz em vosso coração, em vossa vida, não nosso próprio coração. Jeremias disse que ele é enganoso e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Será que nós queremos em 2021 acreditar no nosso coração? Confiar no nosso coração? Será que em 2021 nós queremos satisfazer e atender às propostas do mundo? Queridos, elas são bonitinhas, elas são legais, elas são inofensivas. Não é isso que as pessoas hoje dizem? Não tem nada demais. As propostas que o mundo nos faz, as pessoas dizem: não tem nada demais nisso, qual o mal? Elas parecem inofensivas, mas ao final é morte e destruição. Nós queremos satisfazer ao diabo? É a Satanás que eu e você queremos neste novo ano satisfazer? O apóstolo Paulo, quando escreveu a sua carta aos Efésios, ele disse: nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e andávamos segundo essa tríplice força, nossa natureza pecaminosa, o mundo e Satanás. Pedro nos diz que ele é o inimigo das nossas almas. E o comparou a um leão que vive ao nosso derredor,
rugindo e tentando devorar e tragar a presa. O apóstolo Paulo, quando escreveu a sua carta aos Efésios, disse: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que vocês possam ficar firmes, inabaláveis e resistir às ciladas do inimigo. Não brinque com Satanás. Ele está armando aquilo que o salmista disse: laços do passarinheiro, para destruir a minha vida, para destruir a sua vida, porque esse é o propósito e a finalidade dele, é destruição. Sabe o que mais nós ouvimos agora recentemente, queridos? Março, a pandemia subindo, a curva, quando é lá para agosto, ela diminui, aí a gente começou a baixar a guarda, aí agora aumenta de novo, aí as orientações não baixem a guarda. Eu queria pegar essa expressão em relação ao diabo e dizer a você: não baixe a guarda. Não baixe a guarda da sua vida espiritual, para que Satanás possa seduzi-lo e destruir a sua vida. É claro que nós não vamos viver, queridos, atormentados por ele. É claro que a Bíblia nos propõe um caminho onde guardados somos pelo poder de Deus. Salmo de número 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que faz do Senhor o seu refúgio, aquele que faz do Senhor a sua fortaleza, aquele que faz do Senhor a sua morada. Praga nenhuma chegará à sua vida, à sua tenda. Quer ter uma vida guardada de Satanás ou de qualquer outro inimigo, é se refugiar no Senhor, é se fortalecer no Senhor, é estar aos pés do Senhor Jesus noite e dia. Mas não baixe a sua guarda. E como é que nós não baixamos a nossa guarda? Quando a leitura da Bíblia Sagrada é uma prioridade. Quando mesmo em meio à nossa agenda tão atarefada, tão cheia, ainda assim o nosso tempo a sós com Deus não é ocupado. Quando nós temos a coragem de talvez até mesmo desligar o nosso aparelho celular para meditarmos na Escritura Sagrada, para orarmos ao Senhor. Quando é que nós não baixamos a guarda? Quando mesmo em meio à nossa agenda, o tempo de estarmos congregando com os nossos irmãos é também prioridade. O que é que você está fazendo no domingo? O domingo é dia do Senhor. Que gula é essa por tempo? Porque Deus nos deu 6 dias. 6, irmãos. Ele só pede um para Ele. E ainda assim nós somos gulosos. Ainda assim é o domingo que nós nos atarefamos mais, que nós preenchemos mais a nossa agenda. Que gula é essa com dinheiro? Que ganância é essa? Que não conseguimos ser fiéis nos nossos dízimos e ofertas e generosos nas nossas ofertas. Que desejo insaciável de materiais, de coisas materiais, de bens, de dinheiro. Esse desejo nos faz ser tão indiferente em relação aos compromissos que nós assumimos, em relação à generosidade que nós devemos ter. Que compreensão nós temos a respeito do perdão de Deus, a ponto de não o praticarmos nos nossos relacionamentos.
Queridos, vocês acham que só são vocês que sofrem ofensas? Porque a gente tem essa impressão muitas vezes. E talvez você até ao ouvir que eu falando nessa noite, possa dizer que ele fala porque ele não sofreu alguma ofensa, porque ele não sabe o que é alguém dar um prejuízo, causar um dano. Eu sei também. Ou vocês acham que eu também não sou ofendido? Ou vocês acham que eu também não sofro prejuízos? Eu desafio, queridos, de entender que eu, pecador, não digno, Deus olhou para a minha vida e me perdoou. Quem sou eu agora para negá-lo a outros? E não outros que talvez reconheçam, talvez nunca nem reconheçam que erraram e que feriram a minha vida e a sua vida, mas que nós precisamos perdoar. O reverendo Hernandes Dias Lopes usa uma expressão interessante quando ele diz que guardar mágoa no coração é beber um veneno mortífero, como se nós estivéssemos acreditando que nós estávamos dando a outra pessoa. A gente guarda aquilo e pensa que a gente está fazendo mal ao outro, e não está. A gente está bebendo um veneno que vai matar a gente mesmo. – 2021, queridos, está aqui. Deus nos deu a oportunidade, está nos dando a oportunidade de vivê-lo. Essa é a verdade. Deus está nos dando a oportunidade de vivê-lo, ou de viver 2021. Não sei se nós terminaremos, mas que nós iniciamos. Não por causa da pandemia, não, viu? Não é por isso apenas, não. É porque nós não sabemos se chegaremos a 31 de dezembro de 2021, porque nós não sabemos se Deus preservará a nossa vida até lá, com ou sem pandemia, com ou sem vacina. Mas estamos aqui, adentrando os primeiros 3 dias de 2021, e a pergunta que eu faço para que a gente possa concluir é: quem é que nós vamos agradar neste ano? Quem você e eu vamos agradar em 2021? A Cristo? Aquele que Paulo disse, o viver é Ele e o morrer é lucro? Ou vamos agradar a nós mesmos? Vamos agradar o mundo, vamos agradar a Satanás? Percebam, queridos, que em nenhum momento eu citei atitudes objetivas. Por que eu não citei? Porque todos os dias você poderá fazer uma pergunta para tomar as decisões na sua vida. E a pergunta é: se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria nesse momento? Feche seus olhos, vamos orar nesse instante. Deus amado, nós queremos te louvar nessa noite, Deus, pela tua palavra. Queremos te louvar pelo teu amor, porque nós nos assemelhamos aos judeus, quando o Senhor levantou os profetas, dizendo qual caminho deveria trilhar, e a dureza de coração fazia com que eles simplesmente ignorassem. Deus, todos os dias o Senhor tem também nos dito qual caminho devemos trilhar, e o nosso coração é tomado pela dureza.
e queremos pedir perdão nessa noite ao Senhor. Muito mais desejosos de que os nossos sonhos se cumpram nesse ano de 2021, Deus nos ajuda. Aqui estejamos desejosos, sim, de que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Se porventura o Senhor nos abençoar materialmente, louvado seja o Teu nome. Se porventura o Senhor nos abençoar com saúde física neste ano, louvado seja o Teu nome. Deus, se porventura o Senhor nos abençoar neste ano com concretizações profissionais, louvado seja o Teu nome. Mas não deixa que a nossa vida seja movida apenas por isso. Faz com que a nossa vida seja movida apenas pela glória do Senhor. Por cumprir em nossas vidas os Teus propósitos, os Teus planos. Porque eles sim são planos bons. Eles sim são os melhores planos para as nossas vidas. Ó Deus, perdoa por sermos tão fracos biblicamente. Perdoa por sermos analfabetos biblicamente. Perdoa, Deus, por não orarmos, por sermos apenas consumidores, fregueses. Perdoa-nos, Deus, pela nossa infidelidade financeira, pela nossa ganância, privando-nos de uma vida cheia de generosidade. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa-nos pelo nosso coração duro em não perdoar o nosso próximo, em nutrir ódio, mágoa, ressentimento, vingança. Deus, perdoa-nos, ó Pai. Perdoa-nos por muitas vezes preferirmos estar em qualquer outro lugar, menos aqui congregando com os irmãos. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa-nos por sermos tão ávidos pelos convites e pelas propostas que esse mundo tem nos feito. Ainda que sejamos, ó Deus, xingados, ridicularizados pelos outros, mas nos dá firmeza, Senhor, para que o nosso compromisso seja agradar a Ti, não aos homens. Deus, nos ajuda neste novo ano, que esta igreja possa semear e colher para o louvor e glória do Teu nome, que venhamos a crescer na graça, no conhecimento do Senhor, que venhamos a crescer em testemunho nessa cidade, que as nossas vidas não envergonhem o Teu nome nesta cidade, ó Deus. Tem misericórdia das nossas vidas, que a gente não seja um mau exemplo no trabalho, entre os amigos, entre a família. Tem misericórdia, Senhor, da nossa igreja. Aviva-nos, desperta-nos. Em nome de Jesus, Senhor, nos faz comprometidos com uma vida para Te agradar. E agradar somente ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, vamos nos boa semana, que Deus os guarde.